Olá, adiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. A gente está lendo o capítulo 14, Ensinando a Favor da Verdade, versículo 3, a decisão a favor da inculpabilidade, parágrafos 7 a 10, em pura conexão. Quero reler aquilo que a gente falou ontem, a oração, né? Para a gente fazer a nós mesmas gentilmente, mas com uma convicção que nasce do amor de Deus e do seu filho ou sua filha. O que eu experimento eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei a minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai. Muito bonito, né? Vamos lá. A forma de ensinar a simples lição é simplesmente seguindo simplesmente a seguinte: inculpabilidade é invulnerabilidade. Portanto, faz com que tua invulnerabilidade se manifeste para todas as pessoas. Ensina aos outros que não importa o que ele tente te fazer, soninho ainda. O fato de estar perfeitamente livre da crença na qual é possível ser prejudicado mostra a você que ele é sem culpa. Ele nada pode fazer que possa te ferir e recusar-te, e por te recusar a permitir que ele pense que pode, você lhe ensina que a expiação que aceitou para ti mesmo também é sua. Nada há a perdoar. Ninguém pode ferir o Filho de Deus. A sua culpa é totalmente sem causa. E não tendo causa, não pode existir. Vamos lá. Vamos trazer isso. Ai. Desculpa, gente. Vocês sabem que eu faço muito real essa leitura. E hoje, com essa chuva que tá no dia que eu tô lendo, mesmo eu tendo tomado um baldinho de café, o sono está aqui comigo. Quem nunca se perdeu numa Netflix, né? À noite, assistindo. Estava assistindo uma série muito boa, judia, que eu nem sou muito ligada em religião, assim, judaica, em nenhum documentário ou série muito religiosa, mas eu gosto de entender as liberdades humanas, né? Acho que chama Nada Ortodoxa, achei bem boa. Mas voltando ao assunto, eu acho esse assunto essencial, porque ele fala das relações. É muito fácil a gente lidar com coisas evitando passar por elas, né? Mas quando a gente precisa passar pelas situações e circunstâncias, ou passa sem querer passar, que geralmente é em interação com as pessoas, a nossa relação com a culpa, ou seja, com a condenação que a gente faz em cima do que as pessoas nos fazem, e que nos prende o tempo inteiro na mágoa, na própria culpa da gente mesmo, que a gente sente mal sentindo aquilo, é essencial essa liberação, esse entendimento. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu estou solteira atualmente. Solteiro fala com solteiros, né? Assim, às vezes em aplicativo, às vezes fora de aplicativo alguém procura, ou às vezes alguém que você teve alguma história te procura, e por aí vai. Independente de do que acontece, e eu estou dando um exemplo aqui, existem milhões de relações que podem trazer esse exemplo, vai refletindo aí nas suas. A gente tem uma coisa extremamente presente no nosso dia a dia que chama mensagens virtuais. A maior fonte de distorção do que a pessoa nos faz possível, né? E aí, eu sei que essa semana, falando com uma pessoa, a gente marcou uma circunstância, né? Um encontro, né? E aí a pessoa que marcou comigo,
E a gente, o que que a gente faz quando a gente marca um encontro quando é solteiro? Tipo, bom, a gente tem protocolos, né, de como vai tratar, né, de como não vai deixar também muito dar atenção demais exagerada. A gente começa a entrar nessas viagens. Mas também perceber como o outro reage, como o outro nos trata. Só que aí tem os fantasmas dos natais passados. Ou seja, as coisas que outras pessoas nos fizeram que nos fazem ser reativos, ou seja, a culpa de uma coisa que a pessoa às vezes nem tem culpa. E aí a pessoa não teve a mesma reciprocidade de conversa e tal comigo. E na mesma hora eu criei um monte de culpa dentro da cabeça. Quem nunca fez isso? E é bem aplicável isso daqui, ó, que é o que fala o seguinte: não importa o que a pessoa tente fazer, não importa se a pessoa não te procurou, ou não respondeu na hora que você quis, ou não foi legal diante de uma conversa que você mandou da forma que você esperava. Importa o quanto você, na sua integridade, da invulnerabilidade, ou seja, de não projetar culpa sobre ninguém, de não permitir que o que os outros façam determinam como você vai se sentir com relação a você mesmo, e apenas deixar de dar atenção ao que não te serve ou a situações e circunstâncias que você não quer repetir, podem te colocar na invulnerabilidade. E o resultado da minha própria história, né, pessoal, que eu acho que vocês devem estar curiosos. O povo é curioso, gosta de uma fofoca, né? Gosta de uma fofoca. O cara simplesmente não falou do jeito que eu esperava. Eu projetei todo tipo de culpa na minha cabeça, fiquei chateada, fiquei isso, fiquei aquilo. Conversei com essas culpas todas, conversei com isso dentro de mim, iluminei sob a luz do curso em milagres, voltei para minha serenidade, para minha integridade, para minha vulnerabilidade. Passou a data da gente sair, o cara só me mandou mensagem, tipo, um tempo depois, no mesmo dia. Eu olhei para aquilo e eu não tinha mais o mesmo sentimento. Eu pensei, independente do que ele disser ou não, quem decide como vai ler os sinais sou eu. Sou eu. E isso é muito diferente do que eu já fiz um dia. Quantas vezes eu não tive reações instantâneas de, quer saber? É o famoso vai a merda, né? Vamos ser bem claros. Não só com circunstâncias dessa fase solteira, que isso pode mudar a qualquer momento. Então, talvez você esteja ouvindo isso aqui, eu já esteja, de repente, né, a pessoa que vai ver na primeira onda lá para frente, na segunda onda, aliás, já esteja em outro momento, mas vamos compartilhar. E também para as circunstâncias do cotidiano o tempo inteiro, como a gente se irrita, né? Como a gente culpa, como a gente deixa que a nossa invulnerabilidade seja violada. E eu sinto assim que as camadas estão saindo para mim e tem sido uma sensação de força muito grande, porque não é uma força de ser fria, é uma força de ser íntegra. É diferente, não é assim, não vou permitir que ninguém mais faça isso comigo. É o contrário. Eu não vou aceitar, ó, recuso-te a permitir que a pessoa pensa que pode te ferir. Ensina a expiação que aceitou para si mesmo. Não há nada a perdoar. Ninguém pode ferir o Filho de Deus. A sua culpa é totalmente sem causa. E não tendo causa, não pode existir. Deus é a única causa e a culpa não é de Deus. Não ensine a ninguém que ele te feriu, pois se o fizer, está ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem o poder sobre você. O que não tem causa não pode ser. Não o testemunhe, não fomente a crença nisso em mente alguma. Lembre-se sempre de que a mente é uma só e a causa é uma só. Só entenderá a comunicação com essa unicidade quando tiver aprendido a negar o que não tem causa e aceitar a causa de Deus como tua. O poder de Deus deu ao filho, que Deus deu ao filho, olha só, fala do poder. É dele. E nenhuma outra coisa pode o Filho de Deus ver ou escolher, contemplar, sem impor a si mesmo a penalidade da culpa, no lugar de todos os ensinamentos felizes que o Espírito Santo quer oferecer como contentamento. A gente passa o bastão, né, da nossa serenidade. Eu estava vendo uma conversa familiar outro dia
uma pessoa da minha família conversando com a outra. E aí essa pessoa, uma pessoa da minha família, ouvindo a outra falou uma coisa que a primeira pessoa discordou totalmente. E eu assistindo a conversa. Eu assistindo a conversa pensando, ih, vai dar treta esse negócio. Aí a pessoa número um, que eu não vou citar nomes, na verdade, afinal de contas, isso aqui é público, vai que eu me encrespo com o povo da família. Não posso, não posso. Tem que ficar na minha invulnerabilidade e inculpabilidade, não é não? Aí a pessoa número um já mudou. Eu já vi que ele, ó, já travou os bracinhos, já olhou tipo, filho da mãe, olha o que ele tá dizendo pra mim. Aí a pessoa número dois estava ali, falando, né, dialogando. E a pessoa número um já sentiu-se na necessidade de se defender, porque se sentiu atacado, jogou culpa em cima do outro. Aí já se sentiu desconfortável por estar se sentindo mal, mas querendo corrigir, e através da correção do outro. Imagina o que que isso virou? O que que isso virou? Ranço. Lógico. Como não? Mais uma mágoa para limpar e para lidar. Dias de desequilíbrio. Vamos lá. Sempre que escolhe tomar decisões por conta própria, está pensando de maneira destrutiva. E a decisão está errada. Ela irá te ferir devido ao conceito da decisão que levou a ela. Não é verdade que você possa tomar decisões por ti mesmo ou para ti mesmo sozinho. Nenhum pensamento do Filho de Deus pode ser separado ou isolado em seus efeitos. Toda decisão é tomada por toda filiação, dirigida para dentro e para fora, e influencia uma constelação mais ampla do que qualquer coisa que jamais possa ter sonhado. Isso é muito forte, gente. Pensa. Aqueles que aceitam a expiação são invulneráveis. Ou seja, não é aceitar tudo que a pessoa faz para você. Não é ser uma pedra que pode fazer tudo o que quiser comigo, que eu não tô nem aí. É aceitar a expiação. É olhar e falar assim: perdoa, Senhor, pela pessoa agir dessa forma, diante da minha delicadeza, diante da minha integridade, diante de eu fazer o meu melhor por essa pessoa. Ilumina. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, me auxilia, a egrégora de luz que me acompanha, a manter minha serenidade, mesmo quando eu quero ter reações que são fonte de frustrações pessoais, de mágoas passadas, de crenças. Ilumina e dissolve isso aqui. E mantenha minha integridade, minha vulnerabilidade. Minha inculpabilidade não faz que eu de novo pegue o chicotinho em mim, nos outros, e viva nessa guerra interna. Ou seja, não é um esforço sozinho, nem uma errada interpretação de que a gente pode ser feito o que quiserem com a gente. Não é nada disso. Aqueles que acreditam que são culpados vão responder à culpa, porque pensam que ela é a salvação, e não se recusarão a vê-la e alimentar-se ao lado dela. Eles acreditam que aumentando a culpa estão se autoprotegendo e falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem não pode deixar de feri-los. Lei da atração pura, né? Para onde eu foco, expande, atraio. Tudo isso surge porque não acreditam que o que querem é bom. Não acredito que o que querem é bom. O que querem é bom. Bom, vamos lá. No entanto, a vontade deles lhe foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo que necessitam, vindo tão naturalmente quanto a paz que não conhece limites. Não há nada que a sua vontade falhe em prover, que lhes ofereça qualquer coisa de valor. Apesar disso, está falando que o seguinte, que a gente tem força para isso. Não há nada que a sua vontade falhe em prover, que lhes ofereça qualquer coisa de valor, né? O que está falando, né? A paz não conhece limite. A paz não conhece limite. Apesar disso, porque não compreende a própria vontade, o Espírito Santo, em quietude, a compreende por eles. E lhes dá o que querem sem esforço, tensão ou carga impossível de decidir sozinho o que querem e precisam. Ou seja, a gente não sabe os nossos verdadeiros interesses. Então a gente precisa dessa extensão que a expiação nos traz para a gente lembrar e trazer paz de volta a esse momento. Oh, mas hoje eu me demorei, hein? Hoje eu falei, gente.
Inspira profundamente, vamos para a lição. Olá, Radiante! Meditação guiada com leitura comentada da lição 226 do livro Um Curso em Milagres. Como essa fase do Curso em Milagres, ela fala que a gente tem que meditar em silêncio, o tanto quanto a gente estiver alegre, lembrar disso o dia inteiro e manter vivo e entender a nossa conexão e a nossa necessidade de saber, ter certeza de que a gente já está em Deus, já está na nossa espiritualidade, já está na nossa conexão, é muito importante. Ontem eu tive uma conversa com a minha equipe sobre, e são todas pessoas daqui radiantes, né? A gente falando sobre como eu encaro essa visão do Curso em Milagres, né? E como eu trago isso para minha vida. E eu falei que assim, eu não sou uma pessoa ligada somente na Bíblia, essa linguagem mais evangélica que o Curso em Milagres traz, né? Do cristianismo e tal. Eu sou uma pessoa com uma visão religiosa ampla, né? Da religação de todas as linhas de espiritualidade e conexão com o eu superior, que se une à lei da atração, ou seja, o entendimento que nós somos energia e que a gente pode compreender de forma mais quântica, científica também tudo isso, e com uma visão de inteligência emocional muito profunda, ou seja, como a gente potencializa a nossa mente a serviço da vida prática aqui. E então, em muitos momentos, vocês me veem trocando os nomes, né? Tirando a linguagem que é masculina, né? Só Deus, Filho e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho super lindo e super importante a gente ser profundos. Então, assim, o fato de estar estudando o Curso em Milagres esse ano inteiro me fez aprofundar em uma linguagem, né? Ser completamente conectada com o que aquilo tem a intenção de me oferecer, respeitando com um olhar que é um olhar espiritual de conexão do eu superior, mas adicionando também tudo aquilo que é do meu aprendizado, assim como esse livro foi escrito por psiquiatras, né? Psicólogos, psiquiatras, ou seja, tem uma visão também de muita psicologia esse livro. E é interessante compartilhar isso com vocês, porque às vezes a pessoa fala, mas fala muito Deus e tal e coisa, e tem de repente um preconceito e sai. E eu olho para isso e penso, poxa, mas a pessoa às vezes não conseguiu captar a profundidade da conexão que esse livro traz e que, na verdade, eu estou trazendo uma conexão com o seu eu superior, uma conexão com a sua essência, uma inteligência para sua mente, uma decodificação profunda do seu ser e uma reorganização energética, vibracional, frequencial, co-criativa e intuitiva para a sua vida. São exercícios diários, gente. Está reprogramando você, reprogramando seu DNA, sua vibração, suas crenças. Então eu desejo muito profundamente que você consiga fazer esse livro inteiro como eu estou fazendo, como milhares de pessoas vão fazer, e que a gente conclua isso em celebração coletiva. Então vamos lá? A lição de hoje, quase que eu derrubo as coisas aqui do meu armário, que eu tô deitada, gente. Hoje eu tô deitada, relaxada. Inspira profundamente para a lição 226. O meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Se eu assim escolher, posso deixar esse mundo inteiramente. Inspira agora e se conecta mais profundamente com isso tudo que está sendo dito. Fecha os olhos, mergulha fundo. Não é a morte que torna possível sair desse mundo, mas a mudança da mente em relação ao propósito desse mundo. Se eu acreditar que ele tem valor, tal como vejo agora, ele vai permanecer assim para mim. Mas se ao contemplá-lo eu não vir nenhum valor no mundo, nada que eu queira guardar para mim ou almeje como uma meta, ele me deixará. Pois não terei buscado ilusões para substituir a verdade.
São profundas essas palavras, então inspira, conecta. E permite que elas encontrem o lugar que elas precisam no seu ser. E vamos agora para a nossa oração. Pai, Mãe, consciência crística, universo, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados, se o céu pode ser meu com tanta facilidade? Inspira, se questiona sobre as suas necessidades. Afirma, o meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Continua mergulhado nessa lição, tanto quanto for necessário e alegre, quanto você se sentir convidado a ficar, e permanece em silêncio, em conexão.